Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Como é de praxe, nós vamos conceder a palavra aos dois relatores dos indicados. Concedo a palavra ao senador Weberton. Presidente, eu queria aqui cumprimentar o Dr. Paulo Gournay, rapidamente pedir que ele faça uma avaliação da condução do ex-procurador-geral da República, o Augusto Aras, e a sua ideia enquanto futuro procurador-geral. O perfil, se ele diria que se ele se encaixaria mais ou menos no perfil que conduziu o ex-procurador, ou se eu se diria com um perfil diferente, mais ou menos como que seria a sua condução frente a esse importante espaço, que eu tenho certeza que com o seu currículo e com o seu relator, nós temos aqui o convencimento de que estaremos aqui ajudando na condução de Vossa Excelência para essa importante função. E o indicado Flávio Dino, eu já publicamente, desde o dia que ele foi indicado, eu já publicamente externei a minha opinião, e tem alguns pontos que eu mesmo iria provocá-lo, mas ele já saiu na frente e tinha quase certeza que ele o faria, porque o conhecendo como é fácil, e eu aprendi numa missão que eu participei da Marinha do Brasil, onde um comandante lá no programa ProAntar, na Antártica Brasileira, ele falava de honestidade de propósito. E quando você tem na sua vida honestidade de propósito, você tem convicção do que você está fazendo, fica tudo mais fácil. Então, existem temas que parecem ser difíceis de ser tratados quando você não tem honestidade nesse debate. Então, eu ouvi aqui colegas, por exemplo, dizendo: tomara que membros do Judiciário estejam assistindo a fala do indicado Flávio Dino. Tenho certeza que estão e o conhecem, porque nada do que ele falou aqui, ao longo da sua vida, deixou de acontecer. Ainda como deputado federal, apresentou emenda, por exemplo, projeto de lei, por exemplo, que trata sobre mandatos para ministros dos superiores tribunais de justiça do Brasil. Falou aqui sobre as decisões monocráticas, quanto foi tão questionada e se tornou um tema tão discutido que era para ser de forma naturalizada discutida no Brasil. Discutida não, recebida no Brasil, porque foi discutida no Congresso Nacional. Nós temos aqui a nova lei do crime de responsabilidade, que está em fase já de apresentação de relatório final. Certamente estaremos renovando, inovando uma legislação tão importante que ainda é da década de 50. O mais importante que eu tenho dito, e faço não como pergunta apenas, mas reafirmando essa possibilidade real de termos um colega senador vivo, brasileiro, em vida, que teve a oportunidade de passar pelos três poderes. Essa experiência acumulada como magistrado, membro do Poder Legislativo e membro do Poder Executivo, te dá, Flávio Dino, essa condição de ir para uma outra tarefa na sua vida pública com a maturidade e a consciência de que lá você não estará, Vossa Excelência não estará no papel de ministro da Justiça. Alguns colegas aqui, inclusive da oposição, eu tenho dito isso, e aqui você disse: você vai sair da posição de atacante para zagueiro, outra tarefa. O clima na CCJ vai ser de CPI. Lá não era Comissão de Segurança Pública, ou muito menos uma CPI para tratar com o ministro da Justiça sobre um evento que aconteceu no Poder Executivo, e ele na sua tarefa fazendo a sua devida função, representando o Poder Executivo como tal. Aqui nós estamos fazendo a sabatina para um espaço legítimo, indicado pelo presidente da República, onde os dois pré-requisitos que esta relatoria já apresentou com antecedência e dadas vistas coletivas aos pares, que cumpre perfeitamente: notável saber jurídico, reputação ilibada. Questões políticas, óbvio que a casa é política, óbvio que vão ter colegas que vão tratar questões políticas, mas nada melhor do que tratar questões políticas com um político, e principalmente um político que discute com seus pares.
Ele mesmo falou que lá no Maranhão todas as forças políticas declararam apoio. Aqui, vários colegas sabem que na última eleição não estivemos juntos, mas nunca perdemos o respeito um com o outro. E isso dá a condição de hoje eu estar aqui de forma muito tranquila, para dizer que, inclusive, eu poderia ser o primeiro a tentar fazer qualquer tipo de refangismo. Mas não, pelo contrário, eu sei que a nossa discussão foi política, portanto, naquele momento, foi superado aquele momento. Saiu vitorioso o momento que nós estivemos juntos. E os últimos 10 anos que estávamos juntos, vencemos todas. Então, eu tive a tranquilidade, a maturidade de estar junto com o meu presidente do partido e conversando política com ele logo depois da eleição e estar tratando o futuro, olhando para frente, sem ficar olhando para trás. Esse sempre foi a honestidade de propósito, de verdade, de você exercer um bom mandato. Portanto, a esta relatoria, não cabe, não é que não caiba, mas se dá mais do que satisfeita por conhecer, conviver com o indicado, mas dizer que existem as diferenças. Existe gente que está saindo sangue da boca do outro lado da televisão porque, por toda forma, aprendeu a odiá-lo, a não gostá-lo, porque ele representou uma ala política num momento difícil do Brasil. Queriam o quê? Que ele falasse baixo? Que ele simplesmente fosse para debaixo da mesa? Que não representasse o protagonismo e a altivez que merece ter um poder da República, que é o poder executivo? Não, ele o fez e tenho certeza que com essa mesma altivez, e espero isso, ele o faça no Supremo Tribunal Federal, para que lá ele leve para membros daquela corte que não participaram da política, que não sabem o que é um sol quente na cabeça, que ao proferir uma decisão para deixar um colega político inelegível por erro técnico numa prestação de conta, aqui o político, a vida real, sabe que o último a olhar uma prestação de conta numa campanha é o candidato, mas muitos deles perdem a legitimidade de disputar o que é mais importante no país, que é o voto popular. A soberania do povo deixa de ser respeitada, muitas das vezes que se perde o mandato, porque membros, às vezes, do judiciário que nunca viveram lá na ponta, o que um político de verdade vive, eles perdem seus direitos políticos por tecnicidade, por vírgulas, que é onde deveriam ser punidos o contador, o advogado, ou quem estudou e tem autorização para assinar tal papel, o fez. Mas não, é o político que é punido. E agora mandaram uma pessoa que conhece a política e sabe o papel da Constituição. Vai ser ruim para nós? Esquece. Eu estou convencido que se hoje tem muita crise é porque justamente nós sempre deixamos os políticos em segundo plano. Nós votamos a lei de estatais, onde diz que um ministro da Economia não pode ser presidente do Banco do Nordeste se ele tiver em partido político. Pode ser ministro da Economia, mas não pode ser presidente de um banco. Nós votamos a lei das estatais que diz que se eu sair amanhã do mandato, acabei de participar de uma campanha, posso ser o ministro das Minas e Energia, mas não posso ser presidente da Petrobras. Nós mesmos ajudamos a criminalizar a nossa atividade, que hoje, infelizmente, tem essa dificuldade grande de entender que dá para se sentar na mesa. Aqui mesmo nós sentamos sempre, oposição e governo, de forma muito respeitosa, respeitando as convicções e pontos de vista de cada um. Portanto, presidente, esse momento ele não é apenas histórico, é um momento de reparação. É um momento de reparação para podermos compreender que acima de qualquer convicção individual, acima de achismo, acima dessa coisa que se criou desde o impeachment da Dilma para cá, acirrou do fosso, do eu contra ele, do nós estamos certos, quem não está do nosso lado não presta, é bandido, está errado. Esse momento que essa agenda deste ano está sendo construída é um momento de reparação. E eu tenho muita convicção que este Senado, com o seu protagonismo, com a sua altivez, com as suas diferenças, por isso que aqui são políticos, por isso que aqui são togas diferentes, são cores diferentes, partidárias, por isso que é partido, são partes, por isso que aqui nós estamos maturando um novo momento para o Brasil, para essa era pós-divisionismo que nós estamos vivendo. Eu desejo boa sorte, tenho certeza que essa casa cumprirá a sua responsabilidade histórica em conduzir o doutor Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República e o senhor Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Por último, agradeço ao presidente Davi Alcolumbre pela confiança que Vossa Excelência e o presidente Rodrigo Pacheco o teve para que eu conduzisse a relatoria do indicado Flávio Dino, que hoje orgulha o povo do Maranhão, o Nordeste brasileiro,
e esses lá da ponta, porque isso aqui também é uma discussão regional. Quantos ministros da Suprema Corte, tirando Cássio Nunes Marques, vieram do Nordeste e do Norte brasileiro nas últimas décadas? Nós temos, claro, alguns que se aposentaram, Aires Brito, mas pontualmente nós sabemos que a questão regional ela é importante e fortalece principalmente para quem tem um olhar de conhecer o Iapoque e o Chuí desse país e poder ter essa sensibilidade na hora de tratar os temas constitucionais que tocam as unidades federativas, que o Supremo sempre é provocado a ajudar a pacificá-la e, claro, a orientar o caminho correto à luz da Constituição. Muito obrigado. Senador Jacques Wagner, relator do indicado para